Olá, alunos, aqui é o professor Rodrigo, do canal Rodrimelo Física e Química, e hoje vamos fazer a correção do trabalho sobre eletrodinâmica, que tem os tópicos corrente elétrica, resistores, potência e tensão. Vamos lá para a correção então. Então nós temos aqui no exercício um resistor com 180 volts e uma corrente de 5 amperes. Queremos calcular a resistência desse resistor. Vamos tirar os dados aqui no canto. Então nós temos aqui que calcular o R igual a V dividido por I. Então nós vamos ter simplesmente os 180 volts dividido por 5 amperes, o que nos dará 36. Como nós estamos procurando resistência, a resistência se fala em ohm, o símbolo ômega da ferradura. Então nós temos aqui 36 ohm, por extenso é OHM. Na questão 2, nós temos um resistor de 4 ohms com 16 amperes de corrente elétrica. Queremos calcular a tensão. Tensão é volt. Então aqui, V igual a R vezes I. Vamos pegar o R, que é 4 ohm, e o I, que é 16 amperes. Vamos encontrar um volt de 64. 64 V. V é igual a V. Alguns livros, alguns trabalham com fórmulas como se fosse U igual a R vezes I. É a mesma coisa que sendo V igual a R vezes I. Esse U é tensão, esse U é o mesmo que volt. Então aqui nós temos 64 volts como a resposta correta. Aqui temos um aquecedor que está ligado em 127 volts. Hoje não se fala mais 110 volts. Até se fala, mas o que se trabalha nas companhias de energia é 127 volts. E a outra rede é a 220 volts. Então nós temos alta tensão aqui, corrente alternada. 127 volts dividido por 10 amperes, nós vamos ter uma resistência de 12,7. Esse 12,7 é ohm. Eu posso usar o símbolo então do ômega ou dizer 12,7 ohm. Então eu tenho aqui 12,7 ohm de resistência. Nessa questão 4, nós temos uma corrente elétrica de 0,05 A num resistor de 10 ohm. Quando se procura DDP, DDP é a mesma coisa que o volt, é a mesma coisa que a tensão. E volt é igual a R vezes I. Nós pegamos o R, que é 10 ohm, vezes o I, que é 0,05 A. E aí nós vamos descobrir o volt, que vai dar um volt de 0,5. 0,5 V é a resposta dessa questão. Aqui na questão 5, nós temos um ferro elétrico e ele tem uma potência de 1.200 watts. Então, watt é potência, volt é tensão. A potência determina o que ele vai consumir de energia pelo tempo que ele ficar ligado. Então, aqui eu tenho a potência de 1.200 watts ligado em 220 volts. O que o exercício quer calcular é a corrente elétrica. Temos várias equações para potência. Uma delas diz que P igual a V vezes I. Então, a potência será o volt vezes o I. A potência é 1.200 watts. Vamos colocar aqui 1.200. O volt é o 220. O que a gente procura é o I. Então, nesse caso, eu vou passar dividindo, né? O 1.200 vai acabar dividindo com o 220. E eu vou encontrar uma corrente elétrica I, que vai dar 5,45. Esse 5,45 é o ampere, é a corrente que circula pelo aparelho. Quanto mais aparelhos ligados na sua casa, maior vai dar a corrente elétrica. Por isso a questão do disjuntor, que é o dispositivo de segurança que vai desarmar quando a corrente elétrica for maior do que ele suporta. Aqui nós temos um resistor de 40 ohms com uma voltagem de 600 volts e vamos calcular a potência. Tem outras fórmulas para calcular a potência, além dessa que eu apresentei. Nós temos P igual ao V vezes o I. Só que como eu não tenho o I, eu teria que encontrar esse I primeiro. Então, para não ter que fazer dois cálculos, eu vou direto aqui em V ao quadrado, 600, dividido pelo R, que é 40. Então, você vai colocar lá 600 ao quadrado
Então aqui eu vou fazer o 600 ao quadrado, que dá 360.000, dividido pelo 40 ohms, nos dará 9.000. Esse 9.000 é potência. Essa potência se mede em watts. 9.000 watts é a mesma coisa que 9 quilowatts. 1 quilo é 1.000. Mas a resposta é 9.000 watts e nós vamos aqui então ver que temos 9.000 watts. Não 9.000 quilowatts. Aqui na questão 7 nós temos um volt de 120 e um P de 60 watts. Queremos calcular a corrente elétrica, então nós vamos pegar o P, que é 60, o volt 120, e vamos determinar o I, que será o 60 dividido pelo 120. Então nós vamos ter uma corrente elétrica de 0,5 ampere. Já a resistência, vamos pegar o volt, que é o 120, dividindo agora pelo I, que nós achamos 0,5, encontramos uma resistência de 240 ohm. Nesse meu gabarito, o 240 ohm é o 2,4 vezes 10 na 2. Então, é 0,5 ampere e 240, ou nesse caso aqui, 0,5 ampere e 2,4 vezes 10 na 2. Mas isso é o mesmo que 240. Aqui nós temos um aparelho ligado em 220 volts, sendo percorrido por uma corrente de 20 ampere. Queremos calcular a potência desse aparelho. Se você quer saber a potência de um aparelho na sua casa, você deve pegar então a voltagem que ele está ligado e multiplicar pela corrente elétrica que circula por ele. Por exemplo, quer saber a potência que está vindo num carregador de celular. Geralmente, no carregador de celular, você vai pegar então a voltagem que ele produz, 5 volts, vezes a corrente elétrica que circula quando ele está ligado. Por exemplo, se o carregador tem 2 amperes de corrente, isso vai dar uma potência de 10 watts para esse carregador. Lembrando que os carregadores hoje estão vindo com potências de até 36 watts, que seriam potências de carregadores turbo. Mas, voltando para a questão, eu vou pegar aqui o 220 volts e vou multiplicar pelo 20 ampere. Eu vou ter uma potência de 220 vezes 20, 4.400. Essa potência é em watts. Então, eu tenho 4.400 watts de potência. Não se preocupem que as questões aqui eram todas letra A, porque no trabalho o formulário ele invertia a ordem das questões e não tinha opção A, B, C, D, e sim era para vocês estarem assinalando a resposta correta. E aqui na questão 9 nós temos uma potência de um chuveiro de 8.800 watts, 8.000 watts, 8.000 watts, e ele está ligado num volt de 220. Então ele tem uma alta potência, que é o que os chuveiros mais novos têm isso, potências que podem chegar a 8.000 watts. O que eu quero saber aqui é qual é a corrente elétrica quando esse chuveiro está ligado. Então, se potência é o V vezes o I, eu vou ter o 8.000, o 220 e vou descobrir a corrente elétrica quando ligar esse chuveiro. Você vai dividir 8.000 para 220. Isso nos dará a corrente elétrica que circula pelo aparelho. Você divide aí 8.000 por 220, isso dá 36 amperes. 36,36 amperes. Essa é a corrente. Porém, o exercício quer saber qual é o disjuntor. O disjuntor é aquela chave que desarma para dar segurança quando a corrente elétrica é maior do que ele suporta. E esses disjuntores são vendidos na ordem de 5 em 5 amperes. Então você encontra disjuntor de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 100 amperes. Qual seria o ideal para se colocar nesse chuveiro? Se você colocar um disjuntor de 35, ele até aguenta um certo ponto, mas assim que a corrente elétrica chegar ao máximo de 36 amperes, ele vai desarmar. Então, para não desarmar, você coloca um disjuntor um pouco acima do que é. Se deu 36, coloca um de 40. E se a gente colocasse um disjuntor de 100? O problema é que o de 100 talvez nunca desarmasse e pudesse até
pegar fogo no seu chuveiro, incendiar alguma coisa, e ele é para segurança. Então é sempre um pouquinho a mais do que o valor da corrente que está sendo circulado pelo aparelho. Não a menos e nem muito acima. E na última questão, perguntava sobre a sigla AC/DC. AC significa em inglês corrente alternada. DC significa corrente contínua. Então por isso que é aqui corrente alternada, corrente contínua. Se a gente observar nos carregadores de celular, tem lá in, que é a entrada. In geralmente está assim, 100, 240 AC. Quer dizer que você pode ligar o seu carregador de celular, in é a entrada, numa tomada que pode variar de 100 até 240 na corrente alternada. E também marca no carregador out, a saída dele, aproximadamente 5 volts DC. Quer dizer então que no plug que você conecta no celular, a saída, que é o out, é de 5 volts, que é o padrão, para DC corrente contínua. Corrente contínua, teoricamente, não dá choque, né? Enquanto que a corrente alternada você tem um choque bem diferente. Não que a contínua não dê, porém, comparando as duas, a alternada lhe dará um choque que pode ser fatal, enquanto que a contínua não. Isso aí, chegamos ao final da correção. Anotem no seu caderno, dúvidas, entre em contato com o professor. Nas próximas aulas nós vamos dar uma continuidade na eletrodinâmica, porém vamos aprender também como calcular o consumo de energia elétrica, que tem a ver com a potência e o tempo que o equipamento fica ligado. Isso aí, boa aula, boa correção, até a próxima. Um abraço.